Acho importante a gente começar falando sobre esse assunto com alguns dados, até para que as pessoas entendam a grandiosidade desse assunto. Uma pesquisa de 2013, ela não é muito recente, mas ela mostrou que 80% das decisões de compras em uma família são influenciadas pelas crianças. Em 2006, os investimentos publicitários destinados aos produtos infantis chegaram a 209 milhões de reais, isso segundo o Ibope. E daí, em 2013, foram movimentados cerca de 112 bilhões de reais com publicidade infantil. São números assustadores, números muito grandes. E o consumismo, ele não é criado... a gente não nasce consumista, né? Como que as crianças se tornam consumistas, Ekaterine? Ninguém nasce consumista, né? E o consumismo está na nossa sociedade e as crianças são diretamente impactadas por ele. Acho que é importante começar falando que o que se questiona não é o consumo, né? Porque o consumo está presente nas nossas vidas. A gente consome alimentos, vestuário, brinquedos, enfim, são muitos os produtos que a gente consome. A questão do consumismo é quando esse consumo ele não é refletido, ele é exagerado, ele é impulsionado, tem esse desejo criado, mas a gente não reflete sobre ele. Vai comprando coisas, vai acumulando coisas. E isso acontece, infelizmente, desde a infância, né? As crianças, elas recebem mensagens consumistas por meio da publicidade, por meio de ambientes, desde muito cedo. Então, seja pela televisão, com publicidades, nos espaços públicos, dentro de escolas, né, quando empresas entram dentro de escolas, passando suas mensagens, suas marcas, seus valores, por meio da internet, em alguns casos, enfim, são muitas mensagens que convencem essa criança, desde muito cedo, de que elas precisam ter determinados produtos, determinadas marcas, para serem felizes, para terem sucesso, para terem amigos, e isso entra na infância realmente desde 2 anos ou até antes disso. Como que a gente identifica que está sendo prejudicial para os nossos filhos? A gente identifica a partir dos próprios pedidos e dos próprios comportamentos, né? Hoje em dia o que se percebe é que muitas das relações familiares são permeadas por relações de consumo. O aniversário, ele não é aniversário se não tiver grandes presentes. O Dia das Crianças, né, que é amanhã, não existe se não houver presentes. O Natal também não. E as relações familiares, as relações sociais ficam sempre com essa mediação de algum tipo de produto, de algum tipo de compra. Então, e as crianças esperam isso. E as crianças almejam, desejam, pedem, né? Se alguém viaja e não traz um presente, aquela pessoa não voltou. Né? Se uma festa de aniversário não é tal como se vende, que tem que ter todos aqueles elementos, ou todos aqueles personagens, ou todo aquele glamour, né, digamos assim, ela não existiu, o aniversário não existiu. Então, o que a gente questiona é isso, mas por que as empresas diretamente falam com as crianças para que elas sejam seres desejantes e peçam para suas famílias? Por que não, então, convencer, né, dentro da nossa sociedade, esse adulto por razões, bom, esse meu produto é de qualidade, esse meu produto faz bem, esse meu produto, mas com critérios verdadeiros, mas o adulto que já tem um poder, em razão do seu desenvolvimento, já da sua idade, de compreender que aquela mensagem busca convencer, mas ele já tem elementos para se defender disso. A criança não tem, né? A criança acredita que aquela informação é verdadeira, acredita que aquilo vai realmente acontecer de tal forma que a publicidade fala, ou que as mensagens falam, e pede, por conta da sua capacidade de julgamento, ainda informação. O Instituto Alana trabalha na conscientização sobre esse assunto, sobre esse consumismo desenfreado, mas vocês também identificam na publicidade o que tem de maléfico para as crianças ali, né? Fala um pouquinho sobre essa atuação. Sim. O Instituto Alana, desde 2006, desenvolve um programa que chama Criança Consumo. São 12 anos de Criança Consumo e a gente busca sensibilizar a sociedade sobre esses impactos do consumismo na infância. Uma das áreas de atuação do programa Criança Consumo é a parte jurídica, que recebe denúncias de publicidades consideradas ilegais que são direcionadas às crianças. Quais são essas publicidades? São as publicidades abusivas, né? Elas são publicidades que falam diretamente com a criança, que têm elementos que buscam convencer a criança. Claro que a criança está em sociedade e ela percebe o mundo em que ela vive, mas algumas mensagens são feitas, desenhadas, construídas para falar com essa criança. Então, ela tem certos elementos infantis, cores, ou está num espaço infantil,
como a escola, como um canal infantil de televisão, Sim. algum tipo de celebridade ou personagem que essa criança conhece. Enfim, ela tem certas características que falam diretamente. E aí, esse tipo de mensagem, pela lei brasileira, é considerada ilegal, porque ela abusa da deficiência de julgamento e da experiência da criança. Então, nós recebemos denúncias sobre isso, analisamos as denúncias, elaboramos documentos pautados na lei, em elementos de pedagogia, desenvolvimento infantil, psicologia, para encaminhar para órgãos públicos competentes pela fiscalização da lei. Então, por exemplo, caso de PROCON, Ministério Público, Defensoria Pública, Secretaria Nacional do Consumidor, são alguns dos órgãos responsáveis por fiscalizar tanto o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor, como do Estatuto da Criança e do Adolescente. Legal. Daí, para inverter também essa lógica do consumismo infantil, o Instituto realiza, há alguns anos, uma feira de troca de brinquedos, que é uma iniciativa super bacana. Comenta um pouquinho, enquanto isso a gente tem umas imagens das feiras que aconteceram, acho que essas imagens são da feira do ano passado. Vamos dar uma olhada e me fala um pouquinho sobre a feira. Feira de troca de brinquedos, a gente começa essa ideia em 2012, a ideia é um movimento, né, para que as pessoas organizem feiras de trocas, ou seja, chamem as crianças para escolherem brinquedos que elas já não usam mais, não querem mais, por algum motivo, né? Às vezes o brinquedo já passou da idade, a criança cresceu, ele já não é adequado, às vezes tem muitos brinquedos repetidos. O que acontece com toda criança, que acontece com normal, toda criança, né? Que passa de fase, enfim, ganha brinquedos. Claro. Então as crianças escolhem os brinquedos, levam ao ponto de encontro onde vai acontecer a feira e trocam com outras crianças. Então é um momento de brincadeira, é um momento de troca, é um momento de convívio, de ocupação de espaço público, quando ele acontece num espaço aberto, mas principalmente é um momento de reflexão sobre o que temos e sobre o valor dos brinquedos. Muitas vezes o valor que os adultos dão aos brinquedos não é o valor que a criança dá o valor de brincadeira, não o valor financeiro. E crianças são capazes de trocar brinquedos muito caros por brinquedos muito baratos. E qual a reação dos pais? E a reação dos pais é bastante difícil, mas eles muitas vezes conseguem entender essa dificuldade e analisar o seu pensamento, analisar o seu sentimento e perceber, de fato, não é o mais caro que é mais legal, porque a criança ali, no caso do Dia das Crianças, que acontece amanhã, eles querem um novo. E o novo é simplesmente, muitas vezes, isso, trocar com alguém e ter algo novo. Pode ser uma bolinha de gude, pode ser um skate de dedo, pode ser uma boneca nova, enfim. Mas daí que surge realmente a mudança de consciência, né? Quando Exatamente. você percebe que não é o valor que você gasta para comprar, mas é o valor sentimental que aquilo tem para a criança, e, claro, né? E a possibilidade de a gente permitir as feiras que acontecem um momento de encontro, né? Encontro de famílias diferentes, de crianças diferentes que não se conhecem. Então, a gente tem um site, feiradetrocasdebrinquedos.com.br. Lá tem muitos materiais sobre como organizar as feiras. A gente faz um chamado para que as pessoas organizem feiras nos condomínios, nas escolas, em praças, nos clubes, enfim, dentro de uma própria família. E amanhã, especificamente, a gente, do Criança Consumo, organiza uma feira. Isso, olha, amanhã a feira de troca de brinquedos, ela acontece do meio-dia às 5 horas da tarde, na Praça Rotary, na Rua Major Sertório, na altura do número 524, na Vila Buarque, próxima à estação de metrô Higienópolis Mackenzie. A gente está vendo, hoje está meio chovendo, vamos esperar que não chova amanhã, se não tem alternativas lá também. Então, vocês têm sentido que tem aumentado o público das feiras? Porque eu sinto que existe uma conscientização maior das pessoas em relação a isso do que existia há alguns anos. Vocês percebem isso também? A gente sente que há, né, uma multiplicação de feiras. A gente esse ano até dentro do Criança Consumo faz uma revitalização do site das feiras, com a ideia de que ele fique mais acessível, mais funcional para que as pessoas consigam ter acesso a esses materiais e divulgarem para a gente também as feiras que acontecem e os relatos das feiras que acontecem. A gente fica muito feliz quando as feiras acontecem, as pessoas enviam esses depoimentos, esse calendário, para que a gente possa sempre mobilizar mais pessoas para fazerem as feiras, por meio do nosso site, por meio das nossas redes sociais, Facebook, Instagram, por exemplo. Então, a ideia é que esse movimento aconteça. Legal, sempre. Você falou em relato, a gente recebeu aqui, olha, a Suzane Mendonça enviou pelo YouTube, disse que o Sesc de Ribeirão Preto promoveu uma feira de trocas com as crianças, e ela frequentou. Rita Gonçalves, que é de São Paulo, também está falando que entrevista interessante, é tão importante falar sobre consumo e criança.
parabenizou a gente por trazer esse debate. É um debate, como a gente disse, é polêmico, mas é importante, a gente tem que falar sobre isso para até mudar essa consciência, né? O SESC sempre é um grande parceiro nas feiras de troca, eles organizam há muitos anos várias unidades do SESC, então isso também é um chamado para, às vezes, muitas redes de escolas, né, organizações como o SESC. Vamos falar sobre o livro, esqueci inclusive, porque quem quiser também saber mais sobre esse assunto, o livro está disponível para download no site, no criançaeconsumo.com.br. .org.br. Então é importante, se você quiser saber mais sobre esse assunto, dá para fazer download no livro. No nosso site tem esse livro, que é o nosso livro de 10 anos, que foi comemorado em 2016, e também tem muitos materiais, muitas notícias sobre os casos que a gente denunciou, sobre os impactos do consumismo, uma biblioteca bastante extensa em várias áreas, além das nossas redes sociais, Facebook, Instagram, para que as pessoas acessem, compartilhem, comentem e entrem em contato com o tema, sempre com o objetivo de sensibilização e melhoria da nossa sociedade e da nossa infância. É o que a gente espera. Obrigada, Caterine. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço.